Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3. Eu quero ler com vocês aqui dos versículos 13 a 20. E antes de nós lermos o texto de hoje, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever em nosso canal, estarmos juntos de segunda a sexta, sem falta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Para mim é um grande presente ter cada um de vocês aqui diariamente nesses breves minutos, que embora sendo breves, eles reverberam tão poderosamente, tão profundamente em nossa vida. E particularmente eu sou agraciado por Deus não só de compartilhar aqui o conhecimento da palavra, não só de compartilhar essa sabedoria de vida que Provérbios nos traz, mas também por conhecer pessoas tão preciosas, de início a grande maioria delas virtualmente, através da transmissão, através das redes sociais, mas sempre Deus me permite ali conhecer pessoalmente, por ocasião de algum culto, de algum evento, de alguma conferência, e nos últimos dias, mais uma vez, eu tive a alegria de ver pessoalmente pela primeira vez pessoas que estão aqui diariamente. Para mim, minha eterna gratidão, minha profunda alegria por cada um de vocês. Desejo que o Senhor continue fazendo muito a obra e que você desfrute do que Deus está fazendo na sua vida. Tem tanta coisa que Deus faz na nossa vida que a gente não entende e por não entender, às vezes a gente acaba lutando contra Deus, a gente acaba resistindo a Deus. Eu oro para que você esteja alinhado com Deus para desfrutar, para saborear tudo o que Deus tem feito na sua vida, mesmo que você não entenda hoje. O próprio Jesus falou isso, para Pedro. Hoje o que eu faço, Pedro, você não entende, mas amanhã você vai entender. Mas desfruta aí, deixa eu lavar os seus pés. E assim ocorreu com Pedro, assim ocorre também conosco. Vamos lá, gente. Provérbios capítulo 3, eu quero ler aqui do 13 ao 20, que vai dizer assim, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Que palavra profunda isso aqui, Nada do que você possa desejar se compara a ela. Ela quem, Tiago? A sabedoria. Na mão direita, a sabedoria garante a você vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Olha que interessante, gente. Salomão ele começa aqui no versículo 13 até o 15, dizendo que a sabedoria vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata, vale mais do que rubis. E embora o ouro, a prata, os rubis sejam igualmente valiosos nos dias atuais, certo? Eu costumo pensar que se Salomão estivesse nos dias atuais escrevendo Provérbios, ele diria que a sabedoria vale mais do que bitcoins, a sabedoria vale mais do que o dólar, a sabedoria vale mais do que o euro, a sabedoria vale mais do que os ativos mais importantes e valiosos das bolsas de valores espalhadas pelo mundo inteiro. A ideia de Salomão aqui é contrapor algo que é materialmente valioso, nesse caso o ouro, a prata, os rubis, a algo que é imaterial, ou seja, a sabedoria, que estando em nós vai nos dar coisas muito melhores do que o ouro, a prata e os rubis. Então Salomão aqui ele não está demonizando as coisas materiais, mas ele está colocando uma hierarquia, uma ordem de valores. E dentro dessa hierarquia que ele coloca, ele diz, sabedoria vale muito mais, não um pouquinho mais, é muito mais do que ouro, do que prata, do que rubis. Talvez alguém diga no seu coração assim, Tiago, se eu receber uma quantidade X de dinheiro, eu resolvo minha vida. Você não já pensou isso? Pelo menos uma vez na vida? Se eu chegar a quantidade X de dinheiro, eu resolvo minha vida, eu consigo aqui equacionar todas as minhas questões, vou ficar em paz para o resto da vida.
Salomão vai dizer o seguinte: a sabedoria vale muito mais do que essa quantia que você acha que vai resolver a sua vida. É interessante, gente, que certa vez fizeram um experimento, e você pode dar um Google depois, o nome desse experimento é o experimento do marshmallow. E qual foi esse experimento? Pegaram algumas crianças lá nos Estados Unidos e colocaram elas diante de um marshmallow. E aí falaram o seguinte: olha, vocês têm 15 minutos. Se em 15 minutos vocês comerem esse marshmallow, vocês vão saborear, não tem problema nenhum. Mas, se vocês esperarem 15 minutos olhando para o marshmallow, sentindo o cheiro do marshmallow, desejando o marshmallow, mas segurar essa vontade durante 15 minutos, depois de 15 minutos vocês vão ganhar um outro marshmallow, vocês vão ter o dobro. Obviamente, algumas crianças comeram logo o primeiro marshmallow, outras esperaram e receberam 2 marshmallows, o dobro daquele lanche saboroso para elas. E acompanharam essas crianças durante a sua vida e perceberam que as crianças que tiveram essa capacidade de esperar receber o segundo marshmallow em 15 minutos, elas tomaram melhores decisões na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida em geral, e foram melhores sucedidas do que aquelas crianças que não conseguiram esperar 15 minutos e comeram logo o primeiro marshmallow. Gente, embora esse experimento feito com crianças seja de simples visualização e parece que é algo muito específico só para criança, né? Talvez você diga assim: não, Tiago, se fosse eu esperaria. Mas a verdade é que isso está diante de nós o tempo todo. O pecado nada mais é do que uma proposta para você trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Toda tentação é colocar diante de você valores eternos versus valores passageiros. Questões eternas versus questões passageiras. Vamos chegar mais perto do marshmallow aqui? Questões de longo prazo, escolhas de longo prazo e escolhas de curto prazo. Compreende? E muitas vezes, embora você ache ridículo esperar ou não esperar 15 minutos por um marshmallow, muitas vezes a gente faz escolhas pensando apenas no curto prazo e a gente acaba abrindo mão de valores eternos. Nós podemos ver, gente, esse contraste na tentação de Jesus lá no deserto. Satanás faz para Jesus 3 propostas, 3 tipos de tentação. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se você é filho de Deus, lança-te daqui para baixo, né? Aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guarde. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. E note que aquilo tinha a ver com a identidade de Jesus, com o poder de Jesus, com o propósito de Jesus. E que basicamente Satanás estava falando o seguinte: olha, não precisa você sofrer, não precisa você fazer todo o ministério aqui na terra, não precisa você morrer na cruz. Eu te dou. Os reinos desse mundo são meus, eu vou te dar tudo aqui, ó. É só você se prostrar. Ou seja, com pouco esforço, você vai ter um máximo ganho. Essa proposta é latente. E note como as tentações na nossa mente, elas muitas vezes são assim. Porque você tem hoje, por exemplo, o Brasil como o país, proporcionalmente, se não me engano, que mais gasta dinheiro em apostas no mundo. No mundo. Eu digo proporcionalmente porque eu não lembro os valores absolutos, tá? Mas até mesmo em valores absolutos, o Brasil está lá no topo de pessoas, de países, que mais gastam dinheiro em apostas no mundo. Enquanto você vê uma pessoa ou outra enriquecer com essa questão de aposta, você vê milhões perdendo dinheiro, perdendo a paz, perdendo a família e perdendo inclusive a própria vida, infelizmente. E qual é o grande gatilho de uma aposta, por exemplo? É você ter, com um rápido espaço de tempo, um ganho financeiro muito grande. Aí a pessoa pensa: bom, eu vou trabalhar 30 dias para ganhar X. Mas se eu apostar aqui, ó, no jogo do Tigrinho, em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu vou ganhar 10x. Meu Deus, isso é uma proposta realmente muito tentadora, muito forte na mente de alguém. Mas aí é que vem a chave. A sabedoria, ela vale mais do que ouro, mais do que prata, mais do que rubis, mais do que o tigrinho. A sabedoria vai te fazer perceber que, embora aquela proposta seja realmente muito tentadora, muito boa aos seus olhos, ela é uma cilada, Bino. Você vai perder tudo.
Você acha que está próximo de ganhar algo muito grande e de repente você se vê sem chão. E aí as histórias são muitas, né? Eu não preciso nem ficar contando histórias em relatos aqui, porque eles estão aos montes, não só nas redes sociais, estão próximos de nós. Para alguns aqui, essas histórias estão dentro da própria casa, de pessoas que se endividaram completamente, aí o emocional vai por água abaixo, aí vem dívida que começa a gerar ameaça, gera morte, gera confusão, uma série de coisas. Então, o que eu quero te dizer é que esse padrão, se você for perceber, ele está intrínseco em muitas áreas da nossa vida. O padrão onde nós temos a opção de escolher algo que é rápido, um ganho rápido, com pouco esforço, hoje nós pagarmos, entre aspas, pagarmos o preço de esperar um pouco mais para obter algo eterno. Nós vivemos hoje, gente, o tempo onde nunca antes na história da humanidade tivemos um estímulo tão grande a descargas cerebrais de hormônios que nos dão sensação de prazer, que nos dão essa sensação de motivação. As redes sociais, a tecnologia, a velocidade das coisas levaram a nossa mente a ser bombardeada. E hoje você vê, inclusive, pessoas que não são cristãs, não. O que eu vou falar aqui não é de cristãos, não, tá? Vou falar aqui de pessoas que muitas delas nem sequer acreditam em Deus. E começaram agora a ensinar, a defender que nós façamos o chamado jejum de dopamina. Você já ouviu esse termo? Já ouviu esse termo, jejum de dopamina? O cara mais famoso no Brasil sobre isso, o cara mais famoso, ele nem sequer acredita em Deus. Mas ele está defendendo cientificamente, olha, o seu cérebro, ele não está preparado, ele não é preparado para viver essa bomba de dopamina todo dia. Para viver essa descarga de dopamina que a vida comum, entre aspas, né, que isso não é nada comum, isso é incomum, mas a vida que a gente leva está nos dando. A rede social, ao mesmo tempo em que nós temos cada vez mais estímulos, a gente está cada vez mais entediado, irritado, ansioso, frustrado e vazio. Por exemplo, eu trabalho com redes sociais. Aí muitas vezes eu começo a trabalhar com alguma pessoa que tem na vida offline um sucesso, um renome, uma capacidade assim realmente profissional altíssima na sua área, conhecimento, resultado financeiro. Mas a pessoa vai para o digital e no digital um videozinho bonito não funciona. No digital é o seguinte, você tem 2 segundos, no máximo, 2 segundos, para poder prender a atenção daquela pessoa para que ela assista mais 5 segundos de vídeo. E nos próximos 5 segundos tem que prender a atenção para ela assistir os próximos 10 segundos. E aí por diante. Porque você está competindo com outros tipos de conteúdo que dão estímulos muito maiores. Então, certamente, você mesmo já se viu, e eu me vejo isso o tempo todo, todos nós. A gente vê um vídeo, os primeiros 3 segundos a gente percebe se quer assistir a continuidade daquele vídeo, se descarta, né? E aí fica naquele rolar a timeline, o feed, indefinidamente. Fica só passando conteúdo, porque a gente quer cada vez mais descargas profundas de estímulos que atraem, que chamam a atenção. Aí o que acontece? Eu ia até fazer na verdade, eu tenho esse texto pronto aqui, ó. Tô apontando aqui pro lado, porque tô do lado do computador aqui, vocês não estão vendo, né? Mas eu tenho um texto pronto sobre isso, eu não postei. Nunca postei esse texto, mas tenho um texto pronto sobre uma geração que se tornou especialista em atrair atenção. Gente, essa geração, não há nenhuma geração como essa, que é tão especialista em atrair a atenção das pessoas. É impressionante. A criatividade dos jovens e dos brasileiros em especial, eu digo dos brasileiros que eu não fico assistindo vídeo de pessoas de outros países, né, em geral. A grande maioria dos conteúdos que eu vejo são os brasileiros. E brasileiro é mais criativo mesmo. De certa forma, na média mundial, o brasileiro é muito mais criativo. Você vê, rapaz, a capacidade da pessoa de prender a sua atenção é muito grande, é muito boa. É realmente uma criatividade assim de altíssimo nível. É de se admirar. É de se admirar. Mas aí você tem a sua atenção presa, capturada, né? A pessoa conseguiu atrair a sua atenção por algum motivo. E de repente, ela atraiu sua atenção, você consumiu o conteúdo dessa pessoa, você se pergunta, no que é que isso acrescentou em minha vida? A capacidade de prender a atenção é altíssima, mas a relevância, o poder de utilidade, de transformação daquele conteúdo é mínima. É mínima. Então, qual o sentido daquilo? Compreende? Sabe por que isso? Porque nós ainda somos pessoas que valorizam mais o ouro.
que valorizam mais a prata, que valoriza mais o rubi do que a sabedoria. Quando Salomão fala de sabedoria, ele está falando de uma mentalidade. E olha, nós precisamos de uma mentalidade sarada para tudo nessa vida. Tudo que você imaginar, sabe? Para ter um relacionamento saudável, você tem que ter uma mentalidade sarada. Para ter uma vida financeira resolvida, você tem que ter uma mentalidade sarada. Para ter uma vida espiritual saudável, você tem que ter uma mentalidade sarada. Para experimentar a vontade de Deus, você tem que ter uma mentalidade sarada. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, transforme-se pela renovação da sua mente para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente fez uma série aqui em Romanos, quem lembra? E fizemos um devocional exclusivo só sobre esse trecho. Essa série está salva nas nossas playlists aqui do canal, e lá na aba de playlists tem muitas outras, inclusive essa série de provérbios que nós estamos fazendo. Inclusive, se você aqui agora não deixou o like ainda, deixa o like, que isso ajuda demais para essa transmissão chegar para mais pessoas. Vamos seguindo. Quando você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida, a Bíblia dá a chave claramente. Não é um grande mistério, não. Você não precisa ser ultra teólogo, PhD, em filosofia da religião para poder entender. A Bíblia diz claramente, quer experimentar a vontade de Deus? Mude sua mente. Uma mente transformada é a chave de acesso para você experimentar a vontade de Deus. Sabia que pesquisas dizem que 80% das nossas decisões financeiras, elas são emocionais? 80% das nossas decisões financeiras, elas são emocionais. Agora, vamos pensar o seguinte, o brasileiro médio, o brasileiro comum, simples, né, assalariado, nós vamos concordar aqui que ele não tem um poder aquisitivo tão bom quanto um americano médio, um europeu médio. Você concorda comigo? Que na média o brasileiro ele ganha muito menos, e as coisas aqui são mais caras, é imposto, é uma série de questões, não dá nem para entrar nesse vídeo aqui. Mas a gente tem um poder aquisitivo muito baixo. Mas poucos países são tão consumistas quanto o brasileiro. O que levam muitas marcas a chegarem aqui e colocarem um preço altíssimo, porque eles sabem que o brasileiro vai comprar mesmo sem ter condição. O brasileiro muitas vezes vai se endividar para ter algo que ele não tem condição. Por quê? Porque o brasileiro, ao comprar algo, muitas vezes ele quer comprar o status que aquela coisa traz. Compreende? Mentalidade. Quando você tem uma carência, uma necessidade de validação na sua vida, e você vê num produto, numa roupa, num objeto, numa situação, num serviço, numa parceria, a oportunidade de sanar aquele vazio de autoafirmação, você dá o dinheiro que você não tem, meu irmão. Então você vê o brasileiro, mesmo com poder aquisitivo muito baixo, ele paga caro por coisas que ele não tem condição, porque ele está muito interessado no status que aquilo traz. Só estou te dando um exemplo. Poderia dar 50 aqui, não tem necessidade, né? Você já entendeu muito bem. Que a sabedoria, ela vai te ajudar, inclusive, a lidar com o ouro, a lidar com a prata, a lidar com os rubis. Imagine que Deus chegue para você agora, e aqui a gente já vai caminhando para encerrar o devocional. Imagine que Deus chegue para você agora e fale assim, olha, eu tenho de um lado aqui a sabedoria. Vou te dar sabedoria, mas não vou te dar nenhum ouro, nenhuma prata, nenhum rubi, nenhum bem material. Do outro lado, eu vou te dar ouro, prata e rubi, não vou te dar sabedoria. Vou traduzir para ficar mais tentador para você. Deus chegar para você e falar assim, ó, de um lado, eu posso te dar sabedoria e não vou te dar nenhum pix, nenhum dinheiro, nada. Não é que você não vai ganhar dinheiro, Deus só não vai te dar, tá? Você vai ganhar só sabedoria. Do outro lado, você não vai ter sabedoria, mas você vai ter ali a oportunidade de fazer um pix do valor que você quiser para sua conta. Quiser, o valor que você quiser, meu irmão. É Deus que está falando. O que é que você escolheria? A maioria das pessoas, por mais que responda com a sua boca, não, Thiago, sabedoria, mas o íntimo, no íntimo, ela tá lutando, ela tá brigando ali. Poxa, mas, ai meu Deus, mas e se pudesse? Não, mas é infinito, é verdade, Thiago? O valor que eu quiser? Gente, você pode ter o valor que você quiser. Se você não tiver sabedoria, aquilo vai ser para o seu mal e para o mal dos outros. Você pode ter o recurso que você quiser. Sem sabedoria, aquilo não vai terminar bem. Você pode ter o contato que você quiser. Sem sabedoria, aquilo vai te destruir.
Você pode ter ao seu lado a pessoa que você imaginou, que você sonhou. Tiago, estou aqui casando com a pessoa da minha vida, o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Os meus filhos são lindos, sou apaixonado pelos meus filhos. Eles também me amam, me sinto correspondido. No momento que a sabedoria sair, meu irmão, sua família é destruída. Tiago, agora encontrei a igreja perfeita. Meu Deus, os pastores, que palavra, que louvor, que estrutura, que ministério kids, que crescimento que eu vou ter aqui agora. Se você não tiver sabedoria, compreende? Então, a sabedoria, ela é a essência, é a estrutura, é a base que você precisa para ter todas as outras coisas. Aí você pergunta assim, mas Tiago, quando Deus perguntou a Salomão e Salomão falou assim, eu quero sabedoria, Deus deu todo o restante para ele. Justamente por isso. Porque a partir do momento que Salomão recebe sabedoria, ele vai saber lidar com ouro, vai saber lidar com prata, vai saber lidar com rubi, vai saber lidar com tudo. Compreende? A Bíblia nos mostra que Deus nos dá conforme a nossa capacidade. Quer ampliar a tua capacidade? Amplia a tua sabedoria. E certamente os teus celeiros vão multiplicar. Mas isso aqui é um tema para um outro devocional. Nós encerramos aqui por hoje. Antes de você sair daqui, eu quero orar com você para fechar essa palavra. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, gente. Você que está aqui pela primeira vez, vem para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que é lá onde eu compartilho todos os dias o link dos devocionais. Você vai receber na palma da sua mão, não vai ficar refém de receber notificação do YouTube, sabe? Você vai receber na palma da sua mão no WhatsApp o link do devocional e você recebe também as minhas anotações particulares que eu fiz aqui desse devocional. Vou mandar para você durante o dia lá no grupo de WhatsApp. Então, para entrar no grupo, clica no link que está na descrição ou fixado nos comentários e no topo do chat. E tem um segundo link lá, que é o link da nossa comunidade do discipulado. Vem com a gente, é lá que a gente aprofunda os estudos da Palavra de Deus e mergulha, tem vários módulos, várias aulas preciosas, estruturadas, sequencialmente colocadas para te fazer crescer no entendimento da Palavra de Deus e da espiritualidade segundo o coração do Pai. Então vem com a gente, clica também no link lá da comunidade do discipulado para poder estudar conosco. Vamos orar, gente? Santo Deus, eu te dou graças, Pai, por essa palavra, te dou graças por essa série, te dou graças por essas pessoas que aqui estão. Eu oro, Pai, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas sabedoria. A tua palavra fala que se algum de nós precisa de sabedoria, nós podemos pedir ao Senhor, que diligentemente, gratuitamente nos dá. Eu oro, Deus, para que a nossa mente, o nosso coração seja mergulhado em sabedoria, de modo a podermos lidar bem com todas as questões da nossa vida. Saúde, relacionamentos, emoções, finanças, ouro, prata, rubis, oportunidades, projetos. Nos dá sabedoria, Senhor. Nós confessamos aqui que sem Ti nada somos, que sem Ti nada podemos. Sem a Tua direção, sem o Teu conselho, não há como viver bem. Meu Deus, debaixo dessa confissão eu te peço, nos enche a Tua sabedoria. Nos dá visão de águia, nos dá discernimento, Pai. Nos dá, meu Pai, diligência conforme o Teu Espírito, proatividade, fôlego, entusiasmo, criatividade, Deus, para que nós possamos desfrutar da Sua vontade, para que nós possamos ser uma bênção aqui nessa terra por onde nós passarmos. Em nome de Jesus, amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou ao teu coração. Teu feedback é muito importante, eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Qualquer dúvida, inclusive, Tiago, ficou uma dúvida sobre isso aqui, ou então tem uma dúvida sobre tal coisa, coloca nos comentários que eu faço questão de responder também. Para mim é um privilégio, tá bom? Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.